Hoje a gente está com a presença ilustre do Dr. Felipe Massinhan, cirurgião plástico brasileiro, internacionalmente reconhecido como uma das maiores autoridades em lipoaspiração de alta definição, que, na verdade, de maneira pioneira, que acreditou na técnica e trouxe para o Brasil uma imersão em lipoaspiração e alta definição que hoje revoluciona a cirurgia plástica brasileira e mundial, e o cirurgião plástico brasileiro teve acesso a essa técnica graças ao seu empenho e à sua dedicação e a sua crença inabalável de que o futuro está no desenvolvimento tecnológico. O Dr. Felipe Massinhan, para quem não sabe, é um dos maiores conhecedores médicos no mundo da tecnologia ultrassônica para a emulsificação do tecido adiposo. E nada melhor, nada mais prudente que um profissional médico que conhece profundamente a tecnologia para nos explicar um pouco mais qual a vantagem dessa tecnologia no procedimento de lipoaspiração, maiormente nas cirurgias de contorno corporal, à medida e a maneira como se faz hoje. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Em primeiro lugar, agradeço imensamente as palavras. É uma honra tão grande ouvir algo tão nobre de uma pessoa tão nobre que, fazendo um exercício de futurologia, já mudou para melhor toda a nossa especialidade. Isso eu não tenho 1% de dúvida. Então é um elogio que a gente não esquece mais. Obrigado. Bom, em relação ao ultrassom de terceira geração para lipoaspiração, em primeiro lugar, a gente está falando de uma tecnologia que é a tecnologia mais estudada na história da cirurgia plástica. Ou seja, a partir do momento que se descobriu que 36 kHz faz o adipócito iniciar um processo de vibração até ressoar, ou seja, até mudar de densidade sem romper sua membrana, ou seja, mantendo a vitalidade, isso transformou todo um contexto. Por quê? Porque, afinal de contas, nós estamos, ao invés de fazer uma avulsão tecidual do adipócito, da microarquitetura tecidual que o envolve, nós estamos mudando a sua densidade e depois estamos seletivamente coletando. Então, a importância que eu vejo do ultrassom, do Safer, no caso também, que é o ultrassom de terceira geração produzido aqui no nosso país, que possui uma frequência de 36 kHz, uma maneira pulsátil para se trabalhar na superfície, profunda para se trabalhar na camada lamelar. É uma ferramenta vital para realizarmos uma cirurgia de contorno corporal de alto desempenho. Por que motivos? Bom, em primeiro lugar, pela sua fisiologia, que já está mais do que comprovado que a depressão orgânica é muito menor, ou seja, Vanek publicou isso e depois fez um novo trabalho. Então é 6,5 a 7,5 vezes menor a depressão orgânica. A gente está falando de perda sanguínea, especificamente. Perda sanguínea, exatamente. Então, quer dizer, existe uma regra hoje em dia, por exemplo, nas cirurgias de alta definição, que nada mais são do que uma cirurgia tridimensional na qual temos que manipular todas as unidades anatômicas. Existe essa regra do tudo ou nada. Então, fazendo um exercício, como que eu vou manipular membro superior, tronco, membro inferior? Abordar essa infinidade de ambientes com pouca depressão hematócrita, de hemoglobina. Né? Exatamente. Quer dizer, esse é um ponto no qual a gente necessita dessa tecnologia que nos facilita a abordagem técnica. Além disso, nós temos
as variações, ou seja, por exemplo, existem os anéis 1, 2, 3 e 4 no caso do Safer, que eles são específicos para trabalhar em tecidos macios, por exemplo, um membro superior, quer dizer, a camada histológica é abordada de uma maneira precisa e correta, podendo dessa forma tridimensionalmente abordar um tecido que antes não era possível. Então, no meu ponto de vista, e falo isso sem receio, na verdade, sem nenhuma dúvida, trata-se da ferramenta essencial para se realizar esse tipo de procedimento. Ou seja, o procedimento ele se inicia aprendendo a técnica e, em segundo lugar, com a ferramenta do ultrassom, porque sem ele, no meu ponto de vista, torna-se impossível fazer a técnica de uma forma fidedigna. Agora, diga uma coisa, doutor Felipe, muito importante, que o nosso público gostaria muito de saber. Por quanto tempo o público brasileiro ele ficou refém de uma tecnologia única e o que acrescentou para você a vinda do Safer de uma máquina nacional? Na verdade, representou uma coisa tão grande, uma espécie de renascimento, porque afinal de contas nós estávamos reféns de uma tecnologia que, por percalços burocráticos ou outras coisas que não entra em questão agora, então se tornou um renascimento, ou seja, aquela energia, o amor que que nós sentimos pelo que fazemos voltou graças ao Safer, que é uma tecnologia, e aí a gente pode falar com um background muito grande, porque utilizamos o ultrassom de terceira geração desde 2012, espetacular, que funciona perfeitamente. Por quanto tempo o senhor utilizou o ultrassom? Logo, qual foi a sua primeira experiência com o ultrassom? Qual foi a data que isso aconteceu exatamente? Em 2012? 2012. O senhor veio usando até 2019, 2020, mais ou menos, veio utilizando. Exatamente isso. Então, durante todo esse tempo o senhor trabalhou com uma tecnologia de uma marca específica. Isso, exatamente. Obviamente o senhor tem, então, uma experiência muito grande com essa tecnologia, com essa marca, e você adquiriu um conhecimento, inclusive publicou artigos, livros, etc., a respeito desse assunto. Exatamente. O que o Safer muda em relação a essa tecnologia? Na verdade, a gente está falando... essa marca, porque a tecnologia é a mesma, né? Exatamente. A gente está falando de dois aparelhos, de duas máquinas que têm as mesmas especificações de funcionamento. Entretanto, o Safer, digamos, ele é muito mais dinâmico ao se utilizar, ou seja, as peças de encaixe tornam a cirurgia mais fluida, mais dinâmica, mas o funcionamento em si, ou seja, a não ser que Deus mudasse a frequência sonora para de posto ressoar, é a mesma, o número de anéis e assim por diante, quer dizer, então nós estamos falando de uma tecnologia de altíssimo desempenho e muito estudada. E eu comecei utilizando em 2012, e nesse espaço de tempo a gente deve ter um N de aproximadamente 6.000 casos. Estamos usando o Safer desde o seu lançamento e a técnica cirúrgica, ela, como falei, houve um renascimento e a vida entrou dentro de mim, porque afinal de contas não tínhamos mais acesso à tecnologia de marca diferente. Geralmente quando a gente conversa com um colega, com um médico, com um profissional, a envergadura do Dr. Felipe, a gente fica um pouco constrangido de fazer algumas perguntas, mesmo porque a gente conhece muito da índole dele, muito da personalidade, muito da maneira como ele trabalha, mas é uma pergunta que eu tenho a obrigação de fazer, até para que deixe muito claro isso, que nós, como cirurgiões plásticos, a gente procura sempre o melhor para a cirurgia plástica brasileira e trazer o melhor para o cirurgião plástico brasileiro para que ele execute numa equiparação de condições com todos os cirurgiões do mundo inteiro, né? Eu tenho a obrigação de perguntar, o senhor tem algum conflito de interesse com a Fraga Medical? O senhor... Porque o Dr. Felipe foi um dos profissionais, como o senhor não tem nenhum conflito de interesse, eu me sinto na liberdade de fornecer uma informação. Quando eu vim a ter a ideia de desenvolver o Safer para substituir, quando eu vim ter a ideia de desenvolver o Safer para substituir a tecnologia
ou para acrescentar uma nova oportunidade para o cirurgião plástico brasileiro de uma opção razoável que tivesse qualidade de atendimento, um dos primeiros profissionais, se não o primeiro, que eu comuniquei essa decisão foi o Dr. Felipe. E ele literalmente chorou quando eu falei isso, porque ele ficou emocionado. Então, eu me sinto muito à vontade para dizer para você, Felipe, que você faz muito parte desse projeto e que você é muito responsável por isso que a gente está vivendo hoje. Você espera que a tecnologia do ultrassom, no futuro não muito distante, ela se torne uma das ferramentas, assim como é a vibroaspiração, mandatória na lipoaspiração? Essa pergunta fazem muito em congressos. É possível se realizar uma cirurgia de alta performance, uma lipoaspiração de alta performance, sem a utilização do ultrassom de terceira geração? Muitas vezes, por educação, a gente fala que é possível, mas sendo extremamente honesto e límpido e puro, afinal de contas, nosso objetivo não é singular e sim plural. No meu ponto de vista, ela é a ferramenta necessária, essencial para se realizar o procedimento. Sem ela, por exemplo, eu falo isso, se, por exemplo, eu não possuísse a ferramenta para executar uma lipoaspiração, eu não iria realizar uma lipoaspiração porque eu me sentiria prejudicando o paciente. Para ser o tamanho... Você já chegou a esse conceito, a esse nível de responsabilidade dentro da cirurgia, condicionando um procedimento a um elemento que você considera substancial. Exatamente isso. Eu não realizaria uma lipoaspiração. Você sabe que isso tem muita crítica, né? Eu sei. Não, Muita gente critica. Eu participei agora de um evento que alguns profissionais não utilizam nenhuma tecnologia e defendem o não uso de tecnologia. Como é que você encara isso? Na verdade, eu encaro isso pelo fato de... Eu não sei o que exatamente... Onde que foi o problema da não divulgação adequada dessa tecnologia, porque nós estamos falando de uma ferramenta que não tem 1, 2, 3, 4 ou 5 vantagens, elas têm dezenas de vantagens, né? E eu cheguei a essa conclusão a ponto porque a gente tem um N gigantesco, um dado que é sensacional. Então vocês imaginem operar 6.000 lipoaspirações ou próximo a isso e não fazer uma transfusão sanguínea. Sem necessidade de transfusão. Parece surreal, parece um mundo encantado, mas essa é a verdade. Isso é algo, então, que por si só já mostra... Isso sem considerar a sensibilidade aumentada, a facilidade da retirada do tecido adiposo, a viabilidade desse tecido para enxertia, o condicionamento que você dá para a lipoaspiração secundária, facilitando a lipoaspiração secundária e tudo mais. Exato. Só esse ponto já por si só. Sem contar exatamente isso. Número de adipócitos viáveis maior do que outras tecnologias, comparativamente. A possibilidade de trabalhar tridimensionalmente, como nosso corpo é. Ou seja, 100% do nosso relevo é tridimensional. Uma ferramenta que tem durabilidade, ou seja, é uma ferramenta sólida. Sabe que o Dr. Mark Jewell, ele fez o primeiro estudo piloto de ultrassom de terceira geração e em 2020 ele escreveu o prefácio do livro do Dr. Onélio Garcia, que também é um cirurgião que utiliza muito o ultrassom de terceira geração. E ele chega a falar o seguinte: ao longo desse tempo, ou seja, né, do início dessa descoberta, desse equipamento, da física de funcionamento até hoje, eu não consigo entender, no caso ele falando para os americanos, como um cirurgião plástico pode ainda utilizar uma cânula sem saber quando começa, quando é o meio e quando é o fim de um procedimento, tendo à disposição uma ferramenta que nos permite trabalhar na superfície, na profundidade, uma depressão orgânica menor, número de adipócitos viáveis maior, fazer, enfim, uma cirurgia de alta definição em todas as unidades anatômicas, menor depressão orgânica. É algo surreal. É algo que digamos assim, ou é falta de estudo, no meu ponto de vista, não querendo criticar, a informação não chegou adequadamente ao colega,
Ou simplesmente é uma maneira de fazer para se tornar diferente, né? Também pode ser isso, né? Quem sabe isso. A gente não deve nunca Não. criticar, nem menosprezar, nem hipervalorizar a tecnologia, mas ela tem o seu ambiente, o seu lugar, e quando ela se estabelece com a quantidade de trabalho científico que se debruça essa tecnologia, é muito difícil contestar, né? Exatamente isso. Nós estamos falando da tecnologia mais estudada na história da cirurgia plástica. Mais estudada na história da cirurgia plástica. Então, fica muito difícil a gente contestar isso tudo e não enxergar os pontos positivos que se traduzem em benefício ao nosso paciente. Acaba se resumindo somente a eu não quero usar porque eu acho que não é necessário, né? Sem sombra de dúvida. Só esse resumo, né? E também, de certa maneira, assim, aquela famosa história, poxa, é muito mais fácil a gente está muito acostumado digamos, a perpetuar o que nós aprendemos. Então, olhar sob uma perspectiva diferente muitas vezes é difícil, ou a gente não tem essa... É o novo assustador. É o novo assustador, mas ele, na verdade, ele é um novo acalentador, sem sombra de dúvida, porque é fácil de se aprender, é gostoso para se operar, quer dizer... Por falar nisso, você recebe muitos alunos lá na sua clínica, e esses alunos, esses profissionais que já são cirurgiões já com certa bagagem, mas que vão se deslocam até Erechim para poder aprender com você os segredos da lipoaspiração de alta definição, elas travam conhecimento com todas as tecnologias, né? Com a vibroaspiração, com ultrassom, com plasma, com radiofrequência, com tudo, né? Diga pra gente como é que tá esse ambiente, pra gente finalizar, esse ambiente profícuo de ensino que você tem. Isso é muito bacana, né? Poxa, na verdade isso se encontra numa esfera que a gente não consegue traduzir literalmente em palavras, porque passar de corpo e alma conhecimento puro e cristalino para colegas, né? Ou produzir uma tecnologia que vai mudar a cirurgia plástica brasileira para sempre, é algo que é tão sublime que as palavras não contemplam. Mas esse ambiente tem sido espetacular, ou seja, muitas vezes os colegas não têm a mínima noção de como funcionam essas tecnologias e tudo mais, e a partir daí nasce uma espécie de consciência e fica muito claro para eles o que é necessário, que muitas vezes pode ser postergado, né, em termos de hierarquia técnica, né? Então a gente tem ficado muito feliz. Isso é uma coisa que alegra o nosso coração. Então tem sido maravilhoso. O Dr. Felipe Massinhan é um amigo, um cirurgião plástico, eu já disse, internacionalmente reconhecido, uma das maiores autoridades em tecnologia ultrassônica, em ultrassom de terceira geração, para lipoaspiração e para emulsificação do tecido adiposo. Nós da Faga Medical somos muito gratos por seu apoio, por sua honesta e sempre precisa intervenção nas nossas dúvidas, por seu estímulo a sempre nos orientar e nos estimular a desenvolver essa tecnologia, e sobretudo por sua amizade, nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado por participar conosco aqui dessa conversa, para que os nossos colegas cirurgiões plásticos travem um conhecimento sobre essa tecnologia e possam fazer um exercício de valorização dessa tecnologia na prática diária. Dr. Felipe, muito obrigado, é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço, e eu que gostaria de prestar uma homenagem à Faga Medical por estar abrindo um horizonte que, quem sabe, muitas pessoas não enxerguem ainda, mas nós contamos com cirurgiões plásticos de norte a sul com muito talento, e o que a Faga Medical está fazendo agora, nesse momento, é simplesmente dar as ferramentas para voltarmos a sermos os protagonistas no planeta Terra da cirurgia plástica. Isso com toda a presunção que possa parecer, mas não é presunção. Peço que acreditem, eu tenho certeza absoluta. Então, parabéns à Faga Medical por essa empreitada vencedora, e
a amizade e o carinho vão estar sempre presentes, podem ter certeza. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Sempre juntos. Sempre juntos. Abraço, galera. Deus abençoe.